E eu tô aqui com o Feliz Yugi, e aí Feliz? E aí? E aí Yugi? Estamos aqui com a coleção, uma pequena vasta coleção do Feliz pra gente discutir aqui. Ele vai apresentar algumas HQs, a gente vai conversar não só sobre as HQs, mas sobre os filmes também. E Feliz, quando é que você começou a acompanhar o Homem-Aranha pela primeira vez? Foi através daquele desenho animado que passava na Globo nos anos 90. O Yugi foi a mesma coisa, né, Yugi? Eu também. Você, obviamente, curtiu o herói e o que te motivou a comprar a primeira HQ? Qual HQ que era, você lembra? Eu não lembro qual que era. Acho que não estava acontecendo nenhum evento específico na época, mas foi no ano de 2002, pouco antes de estrear o filme. Eu vi que eles iam estrear o filme e eu queria começar a acompanhar os quadrinhos também. O Yugi, você não chegou a comprar nenhuma HQ, né? Você só emprestava, né? Um amigo meu emprestou uma vez, acho que eu cheguei a comprar alguma assim, mas foi muito pouco. Eu acompanhei uma saga que ela não é muito apreciada pelos fãs, que é a saga do Clone. Então eu logo desisti, assim. Pois é. Pouco de gibi, pouco de quadrinhos do Homem-Aranha que eu consumi, assim. A minha primeira HQ que eu comprei foi a do... eu tava com a minha mãe no mercado, daí eu vi uma imagem numa capa, assim, que tava o Homem-Aranha ajoelhado, numa chuva, com uma lápide escrita assim, a morte da tia May. A Marvel é cheia de fazer essas capas dramáticas, assim. É pra chamar a atenção, né? Porque conseguiu. Eu fui e comprei. Eu comprei. Minha mãe comprou pra mim a HQ. O Homem-Aranha é dividido em vários universos e tudo mais. Naquele jogo mesmo, Shattered Dimensions, que o Feliz jogou também. Você chegou, Yugi, o Shattered Dimensions? Era um Homem-Aranha que tinha quatro versões de quatro universos. Era o Amazing, o Ultimate, o Noir e o 2099, que eles se intercalavam fazendo uma coisa em prol de um... Eu tenho esse jogo, comprei ele feliz, mas eu nunca joguei. É legal. Tá perdendo tempo, cara, é bem legal esse jogo. Tem 6 meses que eu não ligo no Xbox. Feliz, mostra aí umas HQs na ordem que você quiser. Na verdade, a primeira que você queria mostrar, Feliz... Não trouxe. Mas, eu não trouxe, infelizmente. Mas fala aí sobre ela. Acho que um dos momentos mais marcantes na vida do herói, né? Porque os fatos desse acontecimento, eles se refletem até os dias de hoje. Antes de você falar sobre essa saga, o que te fez gostar do herói, assim? É justamente ver esse tipo de crescimento do personagem, que a identidade secreta dele não está tão separada assim do que ele é na verdade, do que ele faz como herói. Porque a gente vê principalmente que o Superman, ele é uma pessoa e o Clark Kent é outra. O Batman, ele é uma pessoa... O Bruce Wayne é outra, mas o Homem-Aranha... Tony Stark é Tony Stark. O Homem-Aranha, assim, ele já não tem tanto essa divisão de quem ele é com a máscara e sem a máscara. Eu gosto de ver isso. Uma coisa que eu posso te falar é que quando ele era o Peter sem se transformar, ele era um rapaz tímido, que ele era introvertido e tudo mais. Ele ganhou confiança quando ele se transformou em Homem-Aranha e ele reflete isso na vida paisana, assim, por dizer, né? Exatamente. Principalmente pelo mote que pauta a vida dele, que é a questão da responsabilidade. Então ele assumiu o manto do Homem-Aranha porque ele sentia que ele tinha que fazer alguma coisa com aquele poder. Ele usou para ganhar grana. Mas foi justamente com as perdas, com o crescimento da perda dele. Tipo, ele precisou sofrer uma perda para entender... Que foi a do Tio Ben, que todo mundo tá enjoado de saber já. Então, isso que eu gosto de ver no herói, que as dificuldades que ele enfrenta na vida dele são um combustível para a atuação dele como Homem-Aranha. Uma característica forte que a Marvel tem é dos seus heróis, eles não serem, assim, não em termos de força, né? E Hulk, Thor, essas coisas, mas eles não serem tão super quanto os da DC. Porque os da DC, o Batman, ele, além de ser o foda dos fodas, é meu favorito. Mas como o Bruce, ele é foda também. Sim, então. Sabe? Ele tem o drama de se isolar, de não ter poder construir família, de ser órfão e tudo mais. Mas ele não tem uma diversidade como o Homem-Aranha tem, tipo, de pagar conta, velho. Tipo assim, não tem dinheiro pra comprar. Ele precisa trabalhar duro pra pagar conta, ele leva calote. A paixonite pela Mary Jane demorou pra acontecer. Ele admirou ela por muito tempo. Ele tem todos esses dramas que a gente enfrenta. Eu acho legal essa proximidade que a gente tem do herói. Eu ia chegar nesse ponto. Com ele acontece como na vida real, né? Porque... geralmente em ficção, o personagem tem um estalo, poxa,
ela poderia ter morrido por minha causa. O Homem-Aranha é tão azarado que não, ele tem os estalos, pô, meu tio morreu por minha causa, depois, pô, minha namorada morreu por minha causa. Sim. Então, tudo acontece muito no tranco, é tipo muito... a realidade não dá trégua pra ele. Ele é criado pelos tios, já começa por aí, e perde o tio dele, quando ele justamente ganha a maior dádiva, ou karma, o cara como quiser, da vida dele, ele perde o tio. Depois... Acreditando que a culpa é dele. Acreditando que a culpa é dele. Você acredita que a culpa é dele? Eu acredito que é, cara. Sim. Cara, sim. Eu acredito que é consequência de uma irresponsabilidade dele, mas é uma... Eu não culpo ele porque ele é adolescente. Então, Adolescente, né? A gente comete erro um atrás do outro. Eu não digo a culpa dele, mas não há como ele não tomar como culpa dele. Sim, Qualquer um no lugar dele abraçaria essa culpa e teria um 180 graus na vida. E a maneira com que ele peitou isso pra mim foi extraordinário. Porque qualquer pessoa iria caçar o cara, ia matar o cara se fez isso com o tio dele. E ele teve um mínimo de já na adolescência, de conseguir ter... Assim, é destino, é caráter, é coração de não Porque ter... ele não era vingativo. Ele usa muito na atuação dele como herói, ele usa a carga emocional que ele trouxe já com a criação dos tios. O tio Ben foi um exemplo de caráter pra ele. A criação que ele teve com o tio Ben e com a tia May pautaram muitas das ações dele no futuro, como herói também. E principalmente a questão do mote da responsabilidade. A primeira saga que o Feliz quer ressaltar, que ele diz que é uma coisa que ajudou a construir o caráter do Peter Parker, foi a morte da Gwen. Que... Spoiler! Meu Deus. Mas pra quem não sabe, a Gwen A Gwen não adianta, cara. É um karma. Onde ela tá, o destino dela é um só. O destino dela é morrer. É triste porque a Gwen é uma personagem muito querida no universo do Homem-Aranha. Muita gente até hoje prefere a Gwen do que a Mary Jane. Você prefere qual? A Gwen. Sério? Sério. Por quê? Isso eu fui ver depois. Antes eu conhecia mais a relação do Peter com a Mary Jane, porque quando eu comecei a acompanhar as HQs, a Gwen já tinha morrido, e no filme do Sam Raimi ele trouxe a Gwen só depois, ele começou a relação dele com a Mary Jane. Só que a relação dele com a Gwen é mais ou menos parecida com a dele nesses novos filmes do Homem-Aranha. Com aqueles dramas adolescentes, assim, de fica e não fica e tudo mais. Porque a Gwen ela tinha uma personalidade forte. Igual foi retratado pela Emma Stone. Entendi. E eu gostei muito dessa relação, por isso que eu acho que eu sou Team Gwen. E você, Yuri, você prefere a Gwen ou a Mary? Eu não tenho muita referência, né? Porque a referência que eu tenho do filme da primeira trilogia, há muitos traços da Gwen na Mary Jane do Sam Raimi. Então é complicado, porque, por exemplo, até aquela cena em que a Mary Jane no filme é lançada da ponte pelo Duende Verde é inspirada na morte da Gwen. Então é difícil, porque eu conheci a Mary Jane que não é a pura da HQ, né? Então acabo... Talvez eles não gostem, assim, algumas pessoas não gostam da Mary Jane pelo fato dela ter namorado babacas, né? Ela era namorado Peter, né? No primeiro filme, ela tá tendo uma conversa... Namorou Flash, velho, para! Flash Gordon, Flash Thompson. Flash Gordon. Flash Gordon é outro. Ela tá tendo uma conversa mó séria, depois de ter uma briga com o pai, assim, na cerca, conversando com o Peter, né? Toda meiguinha, daí chega o carro, ela, ai, que carro lindo, e sai correndo atrás. Essa cena é terrível, cara. Eu acabo gostando mais da Gwen também, pelo pouco que eu vi. Mas então, Feliz, nessa HQ que você não trouxe, foi a primeira HQ que demonstra a morte da Gwen ou não? É a primeira vez que ela morre. Sim, a primeira de várias. A primeira depois ela morreu várias vezes, né, cara? Uhum. Mas foi a primeira morte dela mesmo. E chocou bastante os fãs. Putz, tava todo mundo torcendo por um final feliz entre os dois. E... acharam que ela ia ser... Na verdade, ela é uma das namoradas fixas. O problema é que ela morre. E aí sempre vem a Mary depois. Tem até universo que as duas estão ao mesmo tempo, né? É o universo Ultimate. O que acontece na história? Quem que é o culpado pelo... O culpado é o Duende Verde. É o Duende Verde. E marcou bastante porque o Homem-Aranha ele ficou muito abalado e ele perdeu o controle na luta com o Duende depois. Uhum. Que o Homem-Aranha, então, ele foi tomado por uma raiva muito grande e ele lutou com o Duende e essa luta terminou com a morte do Duende. Só que não foi exatamente culpa dele, foi bem igual aquela cena do filme do Sam Raimi, que o Duende tinha preparado uma armadilha para ele e o Homem-Aranha, como ele tem o sentido de aranha, ele conseguiu desviar do jato, só que daí o jato empalou o Duende e o Duende morreu. Essa cena, então, ela foi inspirada nessa... Ela foi inspirada nessa saga do Duende.
onde a Gwen morre. Onde a Gwen morre. Então houve uma mistureba então, no filme, né? E foi uma cena bem chocante, porque o Peter, pra variar, ele ficou se culpando. Qual que é a outra HQ que você trouxe agora pra mostrar? Também tem a ver, no caso, com a morte da Gwen, que também abalou com o psicológico do Peter, que foi quando foi a primeira saga da clonagem. Ixi, Maria. Da década de 70. Então, nessa época a gente não tinha o Pegador nem nada. Então, não se discutia tanto clonagem. A Gwen ela já estava morta e o pessoal já tava se afeiçoando a Mary Jane. Uhum. O Peter já tava criando um relacionamento com a Mary Jane ali. E daí do nada. Ele falou assim, ele tava criando um relacionamento com a Mary Jane. Então, aí ele já tava criando um relacionamento com a Mary Jane e os leitores já estavam se afeiçoando a ela. E daí, de repente, do nada, absolutamente do nada, a Gwen aparece viva na frente dele. Ela era um clone, só que ele não sabia. Daí depois ele ficou sabendo que o Chacal, que ele era obcecado pela Gwen, que Chacal é um dos vilões do Homem-Aranha. Que é um dos vilões do Homem-Aranha, ele trabalhava com a Gwen, daí ele conseguiu amostras de tecido e clonou ela. E ele queria, destruir o Homem-Aranha psicologicamente, porque o Chacal também culpava o Homem-Aranha pela morte da Gwen. E daí ele armou uma situação em que ele clonou o Peter também, com os poderes do Homem-Aranha inclusive, e colocou um para enfrentar o outro em um estádio. Um teria que matar o outro, e se eles não fizessem isso, uma bomba ia explodir e os dois iam acabar morrendo de qualquer jeito. O desfecho foi qual? Porque isso vai ser importante pra gente quando a gente for falar da outra saga da clonagem. Tá. O estádio explodiu e só um dos Homem-Aranha sobreviveu. Só que o Homem-Aranha sobrevivente, ele não sabia quem que ele era, se ele era o original ou se era o clone. Aí, o que já é confuso. O que já é confuso, só que isso já se resolveu nessa edição. O clone, ele não tinha criado o vínculo ainda com a Mary Jane. E os últimos pensamentos do Peter, antes da explosão, foram para Mary Jane. Então o clone não teria porque não conhecia, né? Então daí o Peter, ele se desfez do corpo do clone e a Gwen sobreviveu e foi viver a vida dela. Curiosidade, depois, uma coisa que eles voltaram a cagar é que os roteiristas voltaram a cagar. Eles tinham a oportunidade de deixar a Gwen em paz aí. Mas não, depois essa Gwen voltou, casou com o Norman Osborn, teve filhos com o Norman Osborn. Rolou reprodução. Rolou, cara. Teve filhos. E todo mundo tava puto, porque... Enfiar 3 dedos na ferida do Peter Parker, assim. Pra quê, cara? Pro ego do cara lá na puta cara, que pariu, né? E todo mundo já fala assim, poxa, cara, já mexeram na Gwen, deixa ela em paz. Por que fazer ela ainda se casar com o maior vilão do Homem-Aranha? É verdade. Martin escrevendo isso. Dos vilões do Homem-Aranha, você considera como... Assim, o Batman tem o Coringa, o Superman tem o Lex. O Nemesis do Homem-Aranha eu considero o Duende, porque ele foi o que mais causou estragos na vida dele. Outro marco na história do Homem-Aranha foi a chegada do Uniforme Negro. Ele veio de outro planeta, né, numa mega saga da Marvel, que levou todos os heróis e todos os vilões para combater em outro planeta. E lá ele conseguiu o Uniforme Negro, que era um simbionte, que se apoderou da roupa dele. Essa história a galera também sabe massivamente, né? Mas... Pois é, aí depois esse simbionte, o Peter expulsou esse simbionte do corpo dele porque já estava começando a dominar o cérebro dele. Uhum. E daí ele foi se apoderar de um inimigo pessoal do Peter, que é o Ed Brock, e daí ele recebeu o simbionte e se tornou um dos grandes vilões. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam dessa fase do herói. Ele é um vilão recente, né? O próprio diretor mesmo dos primeiros filmes do Homem-Aranha não simpatizava muito. Ele não simpatizava muito porque eu acho que ele não enxergava mesmo motivação nele, que ele via, por exemplo, no Duende Verde ou no Dr. Octopus. Ele via ele mais como para ser uma ameaça física ao herói, simplesmente. Aí acho que por isso que ele não quis trabalhar muito com ele. Vários leitores gostam dele, vários outros também não gostam. Eu particularmente não sou muito fã, porque foi numa época de muitos excessos dos quadrinhos, justamente na década de 90, que os desenhos eles eram muito exagerados, muitas vezes as histórias não eram bem trabalhadas, para ficar tudo numa coisa mais visual do que realmente interessante e cativante. Então era uma coisa de porrada, você fala, porradaria comendo e a história de lado. E a história às vezes fica meio de lado. E, inclusive a gente via isso no desenho também. O Todd McFarlane, tem outro arco dele aqui, ele que criou o Venom e ele que assumiu as primeiras histórias dele e algumas histórias do Homem-Aranha. Ele fez bastante sucesso
Porque ele, querendo ou não, ele deu uma dinamicidade, assim, que o herói merecia. Muitos se influenciaram nesse modo cinematográfico dele, de escrever as histórias e desenhar. Usava ângulos ousados e ele, tipo, criava os quadrinhos numa disposição até então diferente. Isso é uma coisa legal. Só que muitas vezes ele desrespeitava proporções anatômicas, mas ele sabia contar a história de uma forma interessante. Do Venom se originou o Carnificina em seguida. Sim, O Carnificina, eu não gosto muito do vilão, porque ele é uma coisa meio cerebral, cara. Ele simplesmente é um cara que é obcecado por matar e recebeu o simbionte. Ele foi tão, assim, não conseguiu muito destaque, que ele acabou virando um animal, praticamente. No início, ele falava. Hoje, parece um cachorro com a roupa. Ele só fica grunhindo e... Eles trouxeram bastante essa versão do Carnificina na versão Ultimate. Que ele não era... o simbionte, ele era independente, ele não tomava um ser humano. Ah, entendi. Mas não dá pra gente falar só das partes boas, né? Além da saga do clone, também teve outros momentos que foram meio tristes na carreira do herói, e esse aqui é um deles. Que foi quando o autor J. Michael Straczynski assumiu os roteiros. Isso no começo dos anos 2000. É legal que ele fez uma parceria com o John Romita Jr., que é um dos desenhistas que eu mais gosto, do Homem-Aranha. Ele tirou toda aquela questão mais do lado científico, todo aquele viés científico do Homem-Aranha e quis trazer uma abordagem mais mitológica. E nada contra essa visão dele, só que ele usou isso muito bem no Thor, principalmente. Só que não combinou muito com o Homem-Aranha. Daí ele tirou aquela questão de ciência e colocou mais uma questão de misticismo, incluiu um conceito de totens, que ele reparou que os vilões do Homem-Aranha tinham ligações com animais, tipo o Abutre, o Escorpião, o Dr. Octopus, o Lagarto. Então, o Lagarto e o Homem-Aranha também, com a aranha no caso. E ele quis dar uma transcendentalidade pra tudo isso aí. E ficou uma coisa meio perdida. Homem-Aranha do Zodíaco. Pois é. Ficou uma coisa meio transcendental e não ficou muito legal. Mas ele continuou por muitos anos com os roteiros do Homem-Aranha. E ele trabalhou em algumas outras sagas controversas, que foi aquela One More Day, Um Dia Mais aqui no Brasil, que foi quando o Homem-Aranha, para salvar a Tia May, que estava entre a vida e a morte, ele fez um pacto com o Mephisto, com o vilão Mephisto, que é como se fosse a versão... a versão Marvel do Capiroto. Cedeu todas as memórias que ele tinha com a Mary Jane para poder salvar a vida dela. Uhum. E, cara, isso não fez muito sentido, porque depois eles ainda retomaram o arco e ninguém sabia muito onde que a história tinha parado, o que tinha acontecido e o que aconteceu com todos aqueles anos que ele perdeu. O Yugi tinha falado que esse tipo de coisa acontece porque, Yugi, você falou que ele lembra de novela? Porque o autor o roteirista começa a trabalhar, né, sem saber onde ele vai chegar ainda. E aí, às vezes tem um ponto positivo que tem o feedback do público e isso dá ideia até pro próprio roteirista. Mas às vezes ele se perde. E aí acaba que acontece o que aconteceu com Lost, me perdoem os fãs. Chega no final, não consegue juntar todas as peças e fica um monte de buraco, um monte de furo de roteiro, que prejudica a história. Nesse caso do One More Day, foi feita toda uma reunião ainda, porque na época eles queriam desamarrar toda a cronologia que o Homem-Aranha tinha antes. Que ele tinha revelado a identidade dele. Ele já tinha revelado a identidade dele em Guerra Civil. E eles não queriam mais o Homem-Aranha casado. Só que eles também não queriam fazer o Homem-Aranha se divorciar da Mary Jane, porque o público americano ele é bem conservador quanto a isso. Uhum. Eles queriam trazer o Homem-Aranha daí para uma nova realidade, né? Rejuvenescer o herói. Só que ele já tinha toda uma carga antes. Ah, entendi. Então eles tinham que corrigir o problema dele ter revelado a identidade e ter casado. Aí, melhor que divorciar. Fazer um pacto com o fazer um pacto com o demônio. Cacete! Pois é. Só que porque eu acho que eles não sacaram isso, porque talvez eles não enxergassem o Mephisto como o diabo da Marvel. E isso que cara. Eu lembro que, cara, eu acompanhava os fóruns nessa época e não existia uma pessoa que achava isso uma boa ideia. Não tinha um lance da filha? Tinha. Uma das grandes cagadas da saga do clone é que o Peter, depois ele, sem os poderes dele, sem atuar como Homem-Aranha, ele pôde levar uma vida normal com a esposa Mary Jane. Uhum. E a Mary Jane estava grávida na época. Verdade. Quando ela foi ter a filha dele, eles já sabiam que era uma filha e já sabiam que ia chamar ela de May.
em homenagem a Tia May, que estava morta. O Duende Verde, que era o grande arquiteto por trás da saga da clonagem, roubou a filha deles. E depois quase ninguém mais lembrou dela, cara. Mas ela foi citada, não foi, Yugi, mais uma vez? O que acontece é que se ele fez um pacto para acabar com todas as lembranças do casamento com a Mary Jane, essa filha ia ficar esquecida. É uma desculpa para a filha dele que eles não mencionavam. Uma bosta isso. Tem essa aqui também. Depois que o Stan Lee deixou os roteiros das revistas regulares do Homem-Aranha, ele voltou na parceria dele com o John Romita, que é o pai do John Romita Jr., para trabalhar em tiras de jornal. Historinhas de jornal, além de ter esse modelo preto e branco... Elas são mais normalmente curtas e sem muita pretensão. A história começa e termina... sabe aquelas HQs que você compra e a história tem a apresentação do tema e o desfecho na mesma HQ? Entendeu? Às vezes super na mesma tira. Na verdade é da mesma forma que o Bill Walterson contava aquelas histórias dele no Calvin e Haroldo. As tiras elas funcionam independentemente, só que elas todas são parte de uma história maior. Tá. E o Stan Lee ele usou essa mesma dinâmica aqui. Então, assim, por mais que as histórias elas fossem um pouco mais despretensiosas, eu gostei bastante. Esse arco é uma edição especial de várias histórias? Isso que você tá mostrando? De várias histórias. A Panini ela encadernou as tiras e lançou. Tem vários vilões que o Homem-Aranha enfrenta. Ele enfrenta o Kraven, ele enfrenta o Rei do Crime, o Lagarto. São histórias bem bacanas. Outra virada na vida do herói foi quando ele começou a fazer parte dos Vingadores. Que foi uma grande emoção. Pois foi uma grande emoção. Assim, o Homem-Aranha ele sempre trabalhava sozinho antes. Volta e meia ele fazia participações com outros heróis. Quando ele entrou para os Vingadores foi uma quebra da forma de trabalhar dele, porque até então ele também teria que evoluir, porque ele estava enfrentando ameaças muito maiores. Antes ele enfrentava ameaças que não tinham potencial para destruir o mundo como os Vingadores. Eram vilões que traziam mal para a cidade, então, mais para a cidade Nova York, e pessoal dele. E eram equivalentes a ele também, né? Exato. Eu gostei bastante da fase dele nos Vingadores. O Yugi até disse que a presença dele nos Vingadores humanizava os Vingadores. Humanizava um pouco o grupo, né? Porque ele era, vamos dizer assim, o humano, né? O Peba, que entrou na super equipe, e ele ficava lembrando disso o tempo todo, né? Ele tietava, né? Ele tietava o Peter, o Tony Stark, o Capitão América, então Inclusive, essa tietagem do Tony Stark foi muito importante, porque o Tony Stark depois ele acolheu o Peter. Ele passou a ajudar, ele criou um uniforme para ele, que é esse aqui, que ficou conhecido como Aranha de Ferro. Era bacana, assim, que a Marvel é esperta, né? Você cria uma equipe de super seres, e aí você coloca um herói como o Homem-Aranha, que é bem próximo do público. Então o público se via no Homem-Aranha. Exatamente, porque quando ele fica ali, é o Homem de Ferro, é o Hulk, não sei o que, você se identifica ali. Exatamente. Porque uma outra coisa que você disse em off, que são humanos ali, era o Gavião e a Viúva, só que eles são tão marrentos que não tem o mínimo de humildade de estar do lado do Homem de Ferro, tipo assim, foda-se, Homem de Ferro. A Viúva Negra interroga a presa, né, como a gente viu no começo dos Vingadores. E o Gavião Arqueiro manda o Thor entrar na fila, porque ele vai pegar o Loki primeiro. Então são humanos eles têm comuns, panca, né, cara? Eles têm a panca. Nossa. Essa proximidade do Homem-Aranha com o Tony Stark é importante para uma das outras grandes sagas da Marvel, que é a da Guerra Civil. Que vai rolar no Capitão América 3. Que vai começar no Capitão América 3 e provavelmente vai culminar nos Vingadores 3. Nessa saga é criada uma lei de registro que os super-heróis eles vão ter que ser regulamentados por uma agência do governo. E eles têm que apresentar a identidade secreta deles, não necessariamente em público, mas eles têm que mostrar quem eles são. E o Homem-Aranha, ele não sabia para que lado que ele ia. Como muitos outros heróis, então, né? Mas como o Homem de Ferro, ele ficou do lado da lei de registro, né? Ele apoiou a lei de registro e o Capitão América... E a SHIELD também, não ficou? Foi a SHIELD? No caso, a SHIELD ela era um elemento mais à parte. Ela atuava como parceiro do governo, só que o Nick Fury ele não estava mais no comando da SHIELD, ele tinha desaparecido. E deixado a Maria Hill a cargo, né? Tipo, para comandar a agência. E ela tinha bem mais ligações com o governo do que o Nick Fury. E o Homem de Ferro, ele apoiou essa lei de registro e o Capitão América ficou contra. E aí o universo partiu, né? E o Homem-Aranha, no começo, ele se posicionou a favor do Homem de Ferro, porque justamente por causa da proximidade.
Daí depois ele viu que estava sendo feito muita coisa errada, que ele não concordava, daí depois ele debandou pro lado do Capitão América. Nessa saga da Guerra Civil, discutindo em off com o Feliz, eu simplesmente odiei o Homem de Ferro nessa saga. Pra mim, ele foi um vilão nessa história. Ele foi o grande vilão mesmo da saga. Mas o Feliz ficou do lado dele. Não é que eu fiquei do lado dele, tipo, eu não consegui exatamente formar uma opinião depois de tudo. Não, eu fiquei do lado do Capitão América e como eu acho que a escolha da Marvel ou da Disney de colocar no... A prova aqui, ó. De colocar a imagem do Homem de Ferro com a bandeira. De colocar no terceiro filme do Capitão América a presença do Homem de Ferro, ou seja, ele vai ser um vilão. Não vai ser tipo uma participação especial, vai ser uma participação completa dele lá. Ele teve que assinar um outro contrato, o Robert Downey Jr. Eu tô muito curioso pra ver, cara. Mas eu acho que eles... Vai ser legal. Eu acho que a única coisa que vai pecar é porque na Guerra Civil do Gibi, a gente tinha um elemento, os mutantes, coisa que a Marvel não tem porque vendeu os direitos pra Fox. Eles não têm o direito dos mutantes, mas mesmo na Guerra Civil, os mutantes eles ficaram meio que à parte, porque eles não são exatamente super-heróis, eles não têm poderes, aquilo nasce com eles. Só que eles ficaram submetidos justamente por causa da... Eles já estavam submetidos ao controle dos sentinelas, na verdade. Os mutantes que você está falando são os X-Men, pra quem ainda não pegou ainda. Então, o que eu achei curioso, inclusive, é que parece que a Sony e a Marvel elas estão em negociação pro Homem-Aranha participar dos filmes dos Vingadores, já que ele é um elemento chave na... Mas será que vai ser o Garfield mesmo? Não sei. Você vê que há uma racha, né? Tem uma galera, sim, inclusive de heróis que ficam... No Quarteto Fantástico se dividiu, não foi? Tipo, porque o Reed, ele tava do lado do Homem de Ferro e a mulher dele não. Então, e o Coisa não sabia pra que lado ele ia, ele falou assim, foda-se, eu vou embora daqui. Tem um jogo, o Marvel Ultimate Alliance 2, que abordou a Guerra Civil, e é de 360 já. E aí você escolhia os lados da guerra e tudo mais, a divisão dos heróis. Tem uma HQ que o Feliz tem ali sobre o World Trade Center. Mostra aí rapidinho, Feliz. Sim, é uma saga, é uma HQ rápida. É uma HQ, é uma história só. Ela começa e termina aqui. Como os heróis reagiram depois da queda do World Trade Center. Mostrou o sentimento de impotência deles diante essa tragédia. Essa HQ, ela é mais uma coisa homenagem, né? É uma homenagem. É mais simbólico mesmo, exaltando os verdadeiros heróis do povo americano. Que são os bombeiros, né? Exatamente. Quantos bombeiros morreram? 347. Um batalhão inteiro. Acho que foi 347, alguma coisa assim. Pra gente que tá no hemisfério sul aqui, a gente pode achar até meio brega, porque aqui mostra, por exemplo, os vilões no local, né? É verdade. E daí mostra o Doutor Destino, o Magneto, e rola uma lágrima. Eles choram, é uma coisa que jamais aconteceria, cara. né? Que é uma coisa, tipo, que você olha assim e fala assim, você vê que o nível de comoção dos norte-americanos chegou a esse ponto, né? Pois é, porque desenhar os vilões chorando, né? O Doutor Destino, um déspota genocida, chorando por uma terra que nem era dele. Tem umas outras edições que também não são de sagas, mas de uniformes, né? Mostra como o Homem-Aranha, ao longo dos anos, ele foi trocando a aparência dele. Às vezes durou uma edição só, por exemplo, quando teve uma edição que ele usou uma armadura, uma roupa de ferro, totalmente não prática, só para ele repelir balas. Sinto que ele podia desviar, né? Pois tem essa versão aqui, que era para ser stealth, mas com essas linhas de neon, eu não sei como seria. Não rolou muito. Tem também essa capa aqui que durante o lançamento do Tron 2 a Marvel fez várias capas comemorativas dos heróis dele, essa aqui é do Homem-Aranha. Mas ele não chega a usar esse uniforme. Não, ele não, é só na capa, né? A história não tem ele usando isso. Tá. Esse uniforme aqui, que é branco e preto, que ele usou durante as participações mais recentes dele com o Quarteto Fantástico, depois da morte do Tocha Humana. Você falou que quando o Tocha morreu, o Quarteto ficou contratando vários estagiários. O Homem-Aranha acabou... O Homem-Aranha foi um deles. Dá pra ver aqui na história mesmo que ele não gostou do uniforme. Né? Tem também a versão Ultimate do herói. A Ultimate é a versão Team. É uma versão mais moderna, porque no começo dos anos 2000 a Marvel quis criar um universo à parte dos heróis. A continuidade normal já estava toda amarrada, né? E eles queriam criar novas histórias, só que eles não tinham muita liberdade por conta disso. Daí eles criaram um outro universo
com novas interpretações dos heróis. Nessa, o Homem-Aranha estava no começo da carreira ainda, acho que ele tinha uns 15 ou 16 Ele era anos. muito novo. Tem um jogo do PlayStation 2 que o Feliz considera como o melhor, que é o meu favorito. Inclusive, o desenhista dele é o mesmo cara que desenhava as histórias, que é o Mark Bagley. Ele tem uma parceria bem longeva com o roteirista, que é o Brian Michael Bendis. Tipo, eles conseguiram quebrar o recorde de parcerias antes, que era do Stan Lee com o John Romita no Quarteto Fantástico, que duraram 100 edições. 100 edições, você imagina quantos anos dá isso? Pois é, e o Mark Bagley com o Brian Michael Bendis durou 110 edições no Ultimate. O que te faz pensar que essa versão Ultimate é melhor que a o Amazing? Que pra mim é o melhor. Ai, é melhor. Uhum. É sim, você fala que é melhor sim. É a minha favorita. É sim. Não é questão de fanboy, mas é a minha favorita. Eu não sei, a linguagem jovial do Peter era muito interessante. O Peter ele é um pouco mais irresponsável com a questão da identidade secreta dele. Eles tentam fazer uma abordagem um pouco mais realista. E várias pessoas acabam descobrindo a identidade secreta dele de uma forma ou outra, que é uma coisa que ele sempre foi cautelosa no universo. Então não seria isso que acontece nos filmes do Garfield, quando é aqueles vacilos que ele dá de ficar mostrando o rosto o tempo inteiro? Eu acho que aqueles vacilos são um pouco mais inspirados nisso, só que putz, cara. No primeiro filme ele vacilou umas 3 vezes no filme, deixando o povo ver a cara dele. Então seria isso. Então realmente isso que você está falando seria da imaturidade e da inexperiência dele como herói ainda, de deixar o rosto dele aparecer o tempo inteiro. É verdade. Essa fase Ultimate é a mesma dos Supremos, não? É a mesma continuidade, tipo, a mesma linha temporal dos Supremos. É aquela coisa, né, que eles tentaram trazer as histórias da Marvel para os anos 2000. Para os anos 2000, uma coisa mais nova e um pouco mais realista também. Porque você vai ver assim, os Supremos, apesar de ser toda aquela grandiosidade, eles têm mais um pé na realidade do que os Vingadores mesmo. Sim. E eles quiseram trazer isso também, tipo, um adolescente lidando com uma responsabilidade dessa, ele vai fazer muita cagada. Grandes poderes. Grandes cagadas. Você chegou a acompanhar alguma coisa do Noir ou do 2099? 2099 bem pouco, tem essa edição. 2099 não é o Homem-Aranha, só pra deixar bem claro. Porque a história se passa no ano de 2099 e o Peter Parker já tá morto. Há bastante tempo. O Homem-Aranha ele é um jovem chamado Miguel O'Hara. Nome de latino, tipo primo do Hector Bonilha. A personalidade dele é semelhante à do Peter. Porque ele é engraçadinho também, não é? Então, muita coisa no universo está dominado pelas indústrias Alchemax. Aí as histórias são pautadas através disso. Tinha um desenho também do universo 2099 que ele foi exibido no Brasil, acho que em 2001 e 2002. Eu não cheguei a assistir esse desenho. E o Wolverine, cara, Wolverine tá vivo. Wolverine tá em todas. Wolverine lutou em quantas guerras, mano? Olha ele aí lutando com 2099. Continuando nas sagas aqui do Homem-Aranha, tem o grande momento negro na história do herói, que foi acho que quando a gente começou a acompanhar mesmo os quadrinhos, que é a saga do clone, que na verdade é uma espécie de continuação daquela saga da década de 70. Só que daí depois veio toda aquela discussão sobre clonagem da ovelha Dolly e eles resolveram pegar carona nesse tema. Aí o que eles inventaram? Eles inventaram que a pessoa que tinha sobrevivido ao desafio do Chacal não era o Peter verdadeiro, era o clone. E que o verdadeiro Peter estava vivo em algum lugar e viveu a vida dele e resolveu voltar. O problema dessa saga clonagem foi a confusão. Quando ela começou até razoável. Ela começou bem, que eu comprei essa coleção da clonagem. E os desenhistas eram bons até. Eram muito bons. Eu lembro que eles começaram com os desenhistas bons, só que daí depois eles começaram eles viram que estava vendendo e resolveram estender aquilo. E daí começou a fazer um monte Começou a confusão que foi o que o Yugi falou, que eles começam a escrever e não sabem como vai acabar. E não sabem como terminam. Teve o Kane, que daí era um clone defeituoso do Chacal que sobreviveu de alguma forma e o objetivo dele era matar o Peter. Por matar. O Ben Reilly era o Aranha Escarlate, mas o Aranha Escarlate teve uma popularidade. Ele teve uma certa popularidade, só que daí o Peter começou a perder os poderes, como Nova York não podia ficar sem o Homem-Aranha, daí o Aranha Escarlate assumiu o manto do Homem-Aranha. Você tem a HQ aí que ele tá, quando o Ben Reilly assumiu o papel do Homem-Aranha. Essa aqui eu não tenho. Além de mudar a cor do cabelo e tudo mais, ele criou um novo uniforme. Esse uniforme aqui, não é? Teve uma ou outra aventura e daí eles deram um final mais bizarro ainda pro Ben Reilly. Não, o pior de tudo é que pra estender a série,
eles resolveram colocar uns enigmas, como essa capa aqui, que ficou marcante e como uma das mais odiadas da história do clone. Que aquele corpo que o Peter depositou na fábrica, nos anos 70, supostamente era do Ben Reilly, que sobreviveu e voltou. Só que não, eles fizeram o Peter voltar para a fábrica e vi que o corpo ainda estava lá. Então o Ben Reilly foi um novo clone mesmo e o antigo morreu mesmo. E né? não, ninguém sabia quem que era, de onde que tinha surgido aquele clone, porque o Ben ele sabia que ele tinha saído da fábrica, ele tinha levantado da fábrica e foi embora. Tipo um monte de bagunça. Falaram que o Ben era o verdadeiro, que o Peter era o falso. Que foi isso que o Chacal disse no começo da saga, quando ele voltou, quando o clone que sobreviveu voltou. E daí depois a gente descobre que tudo era um plano do Duende Verde, que todo mundo achava que estava morto, e que ele fingiu, inclusive, o enterro da Tia May, naquela HQ que você comprou, só pra bagunçar com o psicológico do Peter, e que o Peter, na verdade, ele sempre foi o Peter. E daí quando o pessoal tava... O Ben Reilly derreteu. Justamente isso. Quando todo mundo já estava se afeiçoando ao Ben Reilly, ele morreu na saga do clone. Ou seja, eles ficaram 2 anos nessa palhaçada, até perceber que isso era uma cagada. Na época a Marvel estava bastante em crise e como eu acho que imaginam que essa saga estava vendendo, eles deram um jeito de estender, só por causa do mistério. Eu lembro que a revista era assim, era o Homem-Aranha e a Teia do Aranha. Uma era a sequência da outra. E aqui na minha cidade, aqui na nossa cidade, só vendia o Homem-Aranha, não vendia a Teia do Aranha. Tipo, eu senti que ler um gibi e pular um, velho. Porque eles continuavam às vezes uma história na outra revista. E aí eu tinha que pular um. Falei, nossa mesmo, Cara, que maravilha que é. Ao longo da carreira, o Homem-Aranha também teve vários encontros com outros heróis. Eu tenho um exemplo que é do Surfista Prateado. Que a propósito é um personagem ultra overpower, né? Lógico, né? Ele tem poderes cósmicos. Inclusive, essa história aí mostra de como o Carnificina seria uma real ameaça para o Homem-Aranha quando o simbionte dele domina o Surfista Prateado. E ganha os poderes cósmicos do Surfista. Eu também achei meio forçado, né? Mas era década de 90. Ah, tá. O Surfista Prateado, eu lembro que naquela Marvel vs DC, ele brigou com o Lanterna Verde. Sabe o que é o Lanterna Verde não fazer nada contra um cara? O Surfista Prateado falou pra ele assim, velho, você não tem chance. Você não vem. Nossa, deu dó, velho. Como eu mencionei, alguns encontros mais legais são do Homem-Aranha com o Demolidor e o Justiceiro, que dá uma dinâmica bem interessante dos três. E nesse caso aí, ainda aparece o Cavaleiro da Lua, que ele também atua na área de Manhattan. E o Cavaleiro da Lua, ele tem problemas psicológicos, ele tem tripla personalidade. E tem esse aí que, tipo, ainda na onda da década de 90, mas rendeu uma história bem interessante, que é do Homem-Aranha com o Motoqueiro Fantasma enfrentando o Duende Macabro. Então daí dava uma história meio de bruxaria. Teve 2 HQs, que infeliz não tem, mas tem um encontro do Batman com... Ah, sim. Com o Homem-Aranha. Só que era contra o Joker e o Carnificina. Acho que seria mais interessante se fosse o Coringa e o Duende, né, cara? E vamos continuando aqui. O Yugi trocou de roupa, é outro dia. O Feliz tá com a mesma. Eu só tenho essa camiseta, na verdade. Tá, Feliz, continua aí dos encontros, pra fechar os encontros do herói. O que mais me marcou foi esse aqui, do Homem-Aranha com o Wolverine. A história se passa na Alemanha, que o Peter é enviado pelo Clarim para fazer uma matéria, e lá ele encontra o Logan, que ele tá lá para ajudar uma amiga dele, que é ex-espiã da KGB, que ela tá marcada de morte, e daí, como ela sabe que ela vai morrer de alguma forma, ela pede para que o Wolverine faça isso por ela. O Wolverine, ele sabe, ele entende essa questão de morrer com dignidade, apesar de ele se propor a ajudá-la, de se propor a salvar a vida dela, ele sabe também que não tem como ele ficar protegendo ela pro resto da vida. Cabe a ele a árdua tarefa de dar cabo da vida dela. O que é esquisito, né? Assim, o Wolverine, eu sei que ele entende, mas ele vai matar alguém, cara? Acho que é pelo nosso ponto de vista, né? Talvez a gente não esteja acostumado com esse porque se ela caísse na mão da KGB... Então eles iam torturar ela. Sabe lá o que ia fazer com ela. Ia ser bem pior. Aí, tudo bem, vamos, continua. Ele promete dar um fim digno à vida dela. E o Homem-Aranha, ele descobre esse plano, ele encontra o Wolverine e descobre o plano, e ele é contra isso. Lógico, né? Aí no momento que o Wolverine já estava sozinho com ela, ele dá um golpe com as garras no peito dela, e só que nisso o Homem-Aranha chega. Só que ela já tinha levado o golpe, e ela já estava agonizando, já estava sofrendo, já estava perdendo muito sangue. E o Wolverine ficou puto com o Homem-Aranha, porque ele tinha prometido para ela uma morte digna. E não era isso que estava acontecendo, porque ela estava sofrendo bastante.
Aí na luta chega um helicóptero e a luta é interrompida. E daí a Charlie, que é o nome da espiã, ela chega sorrateiramente no Homem-Aranha, aproveitando que ele tava na adrenalina da batalha. E daí o Homem-Aranha, achando que era o Wolverine, dá um soco nela e ela morre. Tipo, é muito estranho, assim, é uma cena bem chocante. Porque você não está acostumado com a ideia do Homem-Aranha tirar uma vida. E é o que acontece. E ele dá um soco que até censuraram, assim, né? Porque ele ia ter arrancado a cabeça do ele tava na pilha da batalha. E ele achava que era o Wolverine. Ele sabe que o Wolverine aguenta o soco dele. E aquilo ficou perseguindo a cabeça do herói por bastante tempo. Tanto que eles ficaram repetindo a cena várias vezes. É uma história que eu gostei bastante, assim, apesar de ter me chocado. No universo da Marvel, depois eu não ouvi mais falar dessa cena. Eu gostei bastante desse encontro, pra falar a verdade. A história ficou bem escrita também, eu gostei dos desenhos e tudo mais. Então, na linha Ultimate da Marvel, o Homem-Aranha não é mais o Peter Parker, ele mudou. Agora ele é o Miles Morales, que é um filho de um negro e uma mulher de descendência latina. Acho que foi em 2012, se eu não me engano, o Peter Parker ele morreu no universo Ultimate. Você tem alguma opinião de por que mataram o Peter? Optaram por matar o Peter para renovar, para chamar a atenção? Eu não sei, eu acho que foi por questão de vendas mesmo. Ainda tinha algumas situações que estavam pendentes de ser resolvida e já mataram ele. E a HQ, como ele morreu no Ultimate, ele morreu teen, né? Adolescente. Ele morreu ainda adolescente. Deve ter sido terrível. Não, a cena da morte dele foi bem triste, foi bem chocante. Ele morreu na frente da casa dele, na frente da tia May e da Gwen. Cruzes. Que o Sexteto Sinistro eles já tinham identificado quem que era e foram atrás do Peter lá. E ele já tinha levado um tiro antes, porque estava acontecendo outra saga ainda nos Supremos, que ele levou um tiro pelo Capitão América. Nossa. O Capitão América ia levar uma bala e o Peter ele se jogou na frente. E daí ele já estava fraco e o Sexteto chegou na frente, lá na casa dele, encurralou ele e ele não teve jeito, ele não resistiu e morreu. Aí a despedida dele foi bem emocionante. Eu li ainda ali em Ultimate nessa época, que o John ele já tinha descoberto a identidade dele e ele já tinha também mudado a opinião dele sobre o Homem-Aranha, porque antes ele só arregaçava no jornal. Só que daí depois de ter salvado várias vezes a vida do John, ele decidiu abandonar a raiva e a perseguição. E daí ele fez um editorial todo no Clarim e teve um capítulo inteiro do Homem-Aranha que foi só sobre esse editorial. Dele relatando a história e falando um pouco do Peter. Foi um momento bem emocionante. E como é que entra o novo Homem-Aranha nessa história? O tio dele, o tio do Miles, chama Aaron, se eu não me engano, ele é um vilão. Um vilão chamado Gatuno, nesse universo. E ele ia fazer um roubo na Oscorp e ele acabou carregando no uniforme dele, no traje dele, uma das aranhas que era do experimento. Sim. E daí quando o Miles foi no apartamento do tio dele, ele foi picado pela aranha. E aí, como é que ele chegou a assumir o manto do Spider? Ele conhecia o Peter? Ele já conhecia o Homem-Aranha, né, através dos jornais. Dos jornais. E daí, quando ele começou a desenvolver os poderes, ele foi até no velório do Homem-Aranha, daí no caso, não no velório, já acho que na missa, foi na missa de sétimo dia dele. Aí lá ele encontrou a Gwen e daí ele chegou a falar pra ela. Só que quem foi a mentora mesmo foi a Mulher-Aranha. Que no universo Ultimate, a Mulher-Aranha é um clone do Peter com o cromossomo Y alterado para X. Melhorado, né? Evolução. Pois é, então. Aí ela que acompanha o Miles no começo da carreira dele. E o Nick Fury também, o Nick Fury na linha Ultimate ele já era meio tretado com o Peter porque achava que ele era novo demais para aquilo. Só que teve uma história daí que o Miles ele provou o valor dele como herói e ele falou assim, não, eu vou apadrinhar esse guri também. Mas o Miles é mais novo. Ele é mais novo, acho que ele tem 14 anos. Nossa senhora. Pelo que você me disse, você não curtiu muito, assim, né? No começo tava legal, eu tinha gostado dessa ideia dele trabalhar junto com a Mulher-Aranha e o Nick Fury também. Só que daí depois a trama ficou muito reduzida ao núcleo familiar, assim. Perdeu um pouco, acho que, a questão do fantástico. As tramas que eu mais gostava era do Homem-Aranha contra o Rei do Crime. E o Rei do Crime já tinha morrido. Ah, tá. Então, não só o herói que você gostava mais, que a gente gostava mais, morreu, como também os principais vilões não... Também não se ouviu mais depois falar da perseguição do Norman, né? Porque eu acho que a perseguição dele era pessoal com o Peter Parker, ele já tinha morrido. Aí ficou numa coisa mais familiar e não me pegou muita atenção. Atualmente, no universo tradicional da Marvel, o Homem-Aranha tá passando pela saga do Homem-Aranha Superior.
Ela começou em 2013 nos Estados Unidos e encerrou esse ano lá. Esse uniforme aí é parecido com o do Ben Reilly, né? Ele é bem parecido com o Ben Reilly do Homem-Aranha. O começo dessa saga foi o seguinte, o Dr. Octopus ele já estava com o corpo bem degenerado. Antes dele morrer, o Peter estava presente e daí ele, de alguma forma, ele conseguiu transportar a consciência dele para o corpo do Peter Parker. Olha a viagem. E a consciência do Peter foi para o corpo já moribundo do Octopus. Daí o Octopus deu o golpe de misericórdia no próprio corpo. Nossa. E, pois é. E o Yugi até fez uma comparação com o Naruto, né? Virou uma consciência dentro. Ele começa a perseguir, né, o corpo dele em forma de consciência, e fica lá tipo a Kyuubi, né? Kyuubi e o Naruto disputando, né? Pois é. Quem assume o corpo. Aí parece que o Octopus ele disse que ia ser um Homem-Aranha melhor do que o Peter foi e uma pessoa melhor do que o Peter foi. Por isso que o título é Homem-Aranha Superior. Mas isso aí já tem data e hora pra acabar, né? Já tem data pra acabar, porque já acabou lá nos Estados Unidos. Só que com o delay aqui no Brasil, a saga tá começando agora. Você vai acompanhar essa saga? Você comprou esse Eu comprei esse pra acompanhar mesmo, porque eu quero ver qual que é, cara. Coragem. Eu quero ver qual que é. Assim, eu cheguei a acompanhar... alguns momentos. O traço é massa. Sim, pelo menos. Os desenhos estão legais. Eu cheguei a acompanhar também um pouco da saga do Brand New Day, né? Porque o pessoal tava falando que os roteiros estavam legais, só que daí eu meio que parei pra dar prioridade pra outros serviços. Vamos falar dos filmes agora. O Feliz trouxe 2 filmes que ele perdeu. Eu não tô conseguindo achar a minha trilogia do Sam Raimi. Na minha opinião, já começando aqui, é que o Tobey Maguire, que é o primeiro filme do Homem-Aranha que saiu, o primeiro ator que interpretou o Homem-Aranha nas telonas e tudo mais, ele convence mais como Peter Parker e o Garfield como Homem-Aranha, certo? O Feliz, quando saiu o Amazing pela primeira vez... Em 2012. Ele torceu o nariz hard pro filme, não curtiu o filme de cara. Lógico, você também tinha um carinho muito grande pelo... Porque eu tinha me apegado bastante à trilogia anterior. Eu achava que não era o momento de resetar, eu achava que, tipo, eles decidiram isso por causa da cagada que foi o terceiro filme, né? E eu falava assim, pô, dá pra consertar isso, não precisava rebutar tudo. Mas aí já é uma coisa conectada com a postura dos atores, assim, principalmente do Maguire. O Maguire não queria mais ser o Homem-Aranha, ele era uma geração de atores, não quer ficar preso a um personagem. Ele, não, eu sou um ator completo. Então muitos atores antigos, assim, eles começam a gravar muita coisa. O Harry Potter, no início, ele tinha um preconceito, assim, quero me livrar dessa imagem de Harry Potter. O ator que fez o Elijah Wood, que fez o Frodo, queria se livrar da imagem do Frodo, gravou 5, 6 filmes consecutivos, desesperado para desapegar do Frodo. Um ator que destruiu esse tipo de ideia foi o Robert Downey Jr., né, que vestiu a bandeira do Homem de Ferro, falou, eu sou o Homem de Ferro, foda-se. Ele tem um Audi aí, ele tem um Audi dos mais fodões, tá escrito Stark na porra da placa, entendeu? Ele anda por aí pela cidade. Então ele tem orgulho, levantou a bandeira, vestiu a camisa e foda-se. E depois disso, os outros atores falaram, quer saber, é verdade. Aí nenhum mais teve esse tipo de preconceito. E o Maguire não deu tempo pra ele voltar atrás do que na decisão que ele tomou. Mas acho que a Sony também estava decidida porque ele já estava com uns 30 e poucos anos e queriam já um... Mas ele tem cara de novo. Ele tem cara de novo. E isso que eu achei engraçado até, porque eu lembro que a Sony estava procurando um ator mais novo e eles pegaram o Andrew Garfield, que já tinha quase 30 também. Ele já tinha 20. Tem cara de novo também. Cara de novo. Aqueles seriados mesmo, teens, tipo Dawson's Creek e tudo mais, os caras todos têm 60 anos, velho. Ele faz papel de 15. Faz papel de 15. No Glee também, os caras lá tem, eu tenho 15 anos, eu sou virgem, o moleque tem 48, é bom. Sobre os primeiros filmes, que eu digo que o Maguire convenceu como Homem-Aranha, porque ele tem aquele jeito atrapalhado, ele convence com a timidez e com o fato de ser perdedor no início. Dá pra você se identificar rápido. Principalmente no primeiro filme. E o que ficou pra mim, não convenceu, foi o fato de quando ele se transforma em Homem-Aranha, ele não faz piada, ele não é engraçado, sabe? Tipo, a única cena que ele faz piada é no segundo filme, com tanto que o Dr. Octopus lá no banco lá, que o cara joga um saco de dinheiro e ele fala, fica com um troco. Só
Foi a primeira vez quando foi anunciado que ia ter o filme do Homem-Aranha, é a primeira vez que o Homem-Aranha apareceu na telona. A gente já tinha o Batman, porra, lá, sabe, no 89, Superman, nossa, velho. Teve o Spider-Man, a série, né? Não, Yugi, não. Tô falando sério. Quando ia sair o primeiro filme do Homem-Aranha, foi igual louco assistir, entendeu? Igual louco. E a escolha do Duende Verde, sensacional, velho. O ator. Eles pegaram um ator incrivelmente foda. O William Dafoe lá, ele consegue ser até o Coringa se ele quiser. O cara tem cara de Coringa, velho. Ele tem cara de maníaco psicopata que casou certinho com o Norman. Ele foi um excepcional vilão pro filme e você sabe eles que trabalharam bem o vilão também. E você sabe que pra um herói ter destaque, a galera curtir, ele precisa ter um vilão, precisa ter um Nemesis, a altura. Sim. Por isso que tem muito herói que é todo fodão e não tem um vilão tão bom. E aí fica perdido, entendeu? Um dos grandes defeitos do Homem de Ferro é que ele não tem um vilão tão foda. Tem o Mandarim que eles fizeram o favor Nossa senhora, nem vamos falar do Mandarim, nem vamos entrar nisso. O Mandarim era pra ser exatamente a contraparte perfeita do Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro ele é com a questão do misticismo. Assim, eu nem vou começar a falar o que tem de errado com o Mandarim já pra gente não se perder. Puxando o gancho, um dos grandes defeitos da nova trilogia, que ainda não é trilogia, né, mas do reboot, tem um vilão deficiente até agora. Não teve um, sabe? Pois é. Voltando, o Maguire, como Homem-Aranha, ele não fazia piada, ele não tinha um comportamento. E outra coisa, no segundo filme ele começou a perder o poder por conta de estresse. Que porra é essa de perder poder por conta de estresse? Eu gosto do segundo filme, tá? É que eu gosto do 1 mais que o 2, eu não gosto do 3. E depois que o Peter se transforma em Homem-Aranha, ele imediatamente ganha confiança e não fica, sabe, bobão. Ele continuou bobo no segundo filme. Sei lá, e outra coisa, quando eu tava no cinema, eu falei pra vocês já sabem, eu tô contando só pra galera que tá assistindo o vídeo. No cinema, quando eu tava assistindo, e tinha aquelas cenas dele entregar pizza, chegava atrasado, mandando se fuder, Mary Jane catando outro cara, e não sei o que, ele conseguia chegar sem dinheiro. O povo no cinema, eu não vou pagar essa pizza. Aí ele saía todo assim, o povo no cinema, falei, porra, o que tem de engraçado em ver ele se fuder? As pessoas gostam de rir da desgraça dos outros. Pelo jeito sim, porque eu fiquei enfurecido quando eu via as pessoas pisando nele no filme. Eu ficava puto, cara. Eu falei, porra, mano, não pode. Ele já não é mais só o Peter. Ele é o Homem-Aranha, velho. O que ele podia fazer? Eu sei, mas se impor, tá ligado? Não pode deixar os outros pisar em você. Não tinha jeito, cara. Já era meio que a personalidade dele, mesmo ele ganhando confiança, ainda ele tava aprendendo a lidar. Mas o Peter do quadrinho não é assim, você sabe. É isso que eu tô falando. Ele não é assim e não tem como defender. Não, entendeu? isso é. Não. Mas o que eu entendi é que, tipo, poxa, ele ainda tá aprendendo a lidar com toda a responsabilidade. Nossa, quanto tempo ele vai ficar aprendendo a lidar? Pois é. Quantos filmes você precisa? E o primeiro vilão? Primeiro filme? Não. Lagarto. Cara, a impressão que eu tive é que eles quiseram fazer esse primeiro filme justamente para ser diferente da trilogia anterior. E o Peter é fracassado e esse é descolado. Cara, o Garfield como Peter é estranho. Não convence. Se você pegar o filme andando, você não tem ideia que é o Peter Parker, né? Você pegar o filme andando só aparecendo o Andrew Garfield apaisando. Andando de skate, com cabelinho solado, meio hipster, assim, não convence como Peter. Eles quiseram fazer a personalidade dele diferente, quiseram colocar o lançador de teias, né, que eu acho bacana até. Aí a impressão que eu tive é que ele ficou muito querendo só mudar, eles introduziram ele, aprofundaram mais na história dos pais do Peter. Aprofundaram mais? Não, inventaram. Né? Aliás, tem um breve aparecimento dos pais do Peter, que tipo, também na saga do clone, daí depois já deram um jeito de falar, eles não são os pais do Peter também. Sim, mas assim, o meu posicionamento sobre os pais dele é que tira uma coisa essencial da história do Homem-Aranha, que poderia ser qualquer um. Né? Você se identifica com o herói porque é um garoto que foi picado por uma aranha aleatória e acabou ganhando superpoderes. Nessa nova saga, ele é o predestinado, ele é o escolhido para ser o Homem-Aranha. E isso eu acho que prejudica um pouco na identificação do como é que personagem. vocês disseram que era... Não, porque tipo... o jeito de contar a história, como é que é sistema de teia? Como é que eles fizeram, pelo menos o primeiro filme, né? Ele foi... Uma reclamação minha também é que ele foi resolvido muito com coincidências. Então eles quiseram ligar tudo, tipo, os pais dele trabalharam na Oscorp, que era onde trabalhava também o Kurt Connors, que é o Lagarto, que lá também trabalha a Gwen, a menina que ele se apaixona. E aí o garoto que o Peter salva no começo do filme, o pai dele trabalha com os guindastes que alinha pra ele lá no final salvar a menina, enfim.
E assim, quando anunciaram que o vilão ia ser o Lagarto, eu tinha na cabeça que ele ia ser tipo uma espécie de dinossauro humano, assim, igual ele era nas HQs. Só que o jeito que eles retrataram ele é parecido com o Goomba daquele filme do Super Mario. Horroroso, é horroroso aquele filme. Ninguém deve assistir esse filme nunca. Cara, eu não fiquei tão apegado com o visual. Inclusive achei a luta boa, ele destruindo a biblioteca enquanto Stan Lee tá ouvindo. Essa foi uma das melhores aparições do Stan Lee nos filmes da Marvel. Mas eu gostei da luta, do combate em si, do pau quebrando entre ele e o Dr. Connors. Mas eu gostei da motivação também, né, do doutor, queria o braço de novo, a história do Connor sempre gostei, sempre achei legal. Eu também sempre gostei do vilão lagarto. Achei que convenceu bem mais, por exemplo, que a do Electro, do segundo filme. Isso é um ponto de continuando no primeiro filme, o Yuli também, você não gosta muito daquela forçada que rola já no segundo filme do pai da Gwen, né? Ele fica aparecendo como fantasma o filme inteiro, preconizando a morte da filha, meio... Não precisava daquilo, cara. Não precisa. Tipo, até uma criancinha de 8 anos vai ficando aflita, vai pensando... A criancinha de 8 anos não sabe a história da Gwen, ela vai falando, cara, essa menina vai morrer. Porque o pai dela aparece a cada 5 minutos pra atormentar o Peter, cara. O Garfield como Spider-Man é muito da hora, porque ele tem não só a aparência, assim... mas ele faz piada o tempo inteiro. É igualzinho. Né? Indo pro segundo filme lá, por que você defende a bandeira anti-Electro, Yugi? Gosto muito, acho o trabalho de Jamie Foxx excelente. Só que eu achei que o roteiro prejudicou a atuação de Jamie Foxx. Assim, tipo, ele tá ali como Max no início do filme, aquele fracassado, loser, meio doido, porque ele fica falando com a foto do Homem-Aranha, e só esse lance dele ser meio doido é que justifica ele ter surtado naquele dia. Eu acho que não, acho que ele não é meio doido, ele era muito solitário, na verdade. Tanto que ficou doido. E é justamente isso que eu defendo, porque as pessoas, quando elas não têm um apoio, assim, um suporte social forte, leva elas a cometer esse tipo de coisa. Só vê o que acontece nos Estados Unidos lá, quando uma pessoa é desamparada... Quando ele tá lá comemorando o aniversário dele sozinho... Estoura todo mundo na escola. Aí, o cara ganha superpoderes, tudo bem, é o que eu já expliquei em off aqui pra vocês. Ele ganha os superpoderes dele, o Homem-Aranha chega, tudo bem, ele toma um balaço, ele toma um tiro enquanto o Homem-Aranha tenta ajudá-lo. E depois o Homem-Aranha ajuda a prendê-lo e não dá suporte nenhum, cara. Agora eu vou dar uma de direitos humanos aqui. Adianta prender e entregar o cara na mão sabe? Ele vai para uma empresa privada. Mas o que eu entendi é que o Homem-Aranha achou que a missão dele já estava cumprida ali. Digo, ele conseguiu fazer com que a polícia prendesse o cara e imaginou, poxa, eles vão cuidar dele, sei lá. O cara era energia pura, o Homem-Aranha não vai ficar preocupado com o que o governo vai fazer com esse cara. Aí manda ele para uma empresa privada, ele surta, porque, na cabeça do Electro, com razão, o Peter Parker o traiu. Mesma coisa lá com um amigo dele doente, morrendo, precisando do sangue dele, ele não, porque pode acontecer algo pior do que morrer. Isso é uma coisa que eu achei estranha mesmo, porque ele podia, pelo menos, se dedicar um pouco mais na questão da pesquisa, para ajudar a pesquisar, né? Mas ele não rolou muito empenho. Não rolou muito empenho mesmo. Ele não deu um amparo psicológico pro Harry na hora. O Harry sempre foi perturbado. Sim, e ele conheceu o Harry desde criança. Foi descobrir no pior momento quem o Homem-Aranha era, né? Que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Com a Gwen, primeiro encontro, já roda a menininha, traz pra cá, eu sou o Homem-Aranha. É foda. Um furo na questão do roteiro nessa questão do Peter ajudando o Harry, mas eu acreditei bastante na motivação do Electro, não só pela questão dele ser desamparado, assim, dele não ter amigos, mas também porque ele era constantemente humilhado. O projeto da usina lá era dele, e ele foi roubado pela empresa. Ele não teve a empresa não deu um centavo, nem agradecer o que ele fez. Aí o Harry, quando ele chegou lá na prisão, aliás, com outro furo, que tipo... O Harry? MacGyver, né? Invadiu com teaser. Mas enfim, ele conseguiu, e o que ele usou para convencer o Electro é dizer, olha, se você quer mesmo reconhecimento, me ajuda a recuperar o que é seu. Ou seja, ele estava oferecendo reconhecimento e ele falou, eu preciso de você. A maioria das pessoas, se forem abençoadas com superpoderes, dá pra contar no dedo quando vão se tornar heróis, tá? A maioria vai se tornar vilão, vai tocar o terror, vai tocar o foda-se. Vai querer tirar vantagem, né? Pior que ele não foi aquele cara que, agora eu vou assaltar um banco, mas lógico, ele não é um vilão que ele fala assim, agora eu vou tirar vantagem, vou me vingar, não sei o que, não. Tanto que
Outro filme horrível, que é o tal do Jumper, o protagonista é um cara que depois que ele ganha os poderes dele, ele não ajuda ninguém. Ele só faz uma riqueza pessoal. E a gente tá lá torcendo pelo cara, né? O cara é o protagonista. E o se identifica. Pois é, mas o Max não é assim. Ele é muito azarado, né? Ele consegue ser mais azarado que o Peter do Maguire. Resumindo, eu acho que seria mais provável que o Alex se tornasse um aliado do Peter devido a toda aquela devoção do que propriamente um vilão. É nesse ponto que as coincidências do roteiro colocou ele contra o Peter Parker. Isso que eu achei assim meio forçado. Mas no final das contas eu gostei bastante do Amazing 2, assim. Ele e o primeiro filme do Maguire são os meus favoritos. Eu gostei das cenas de ação. Eu sei que teve essas que vocês disseram aí, que chama de teia, que conecta isso, que é a parte lá do... Feliz falou que é um relógio, um cronômetro. Porque deu pra ver que ele também queria fazer uma adaptação mais fiel ao tipo de linguagem dos quadrinhos. Eu percebi bastante quando eu estava assistindo de novo o Amazing 2, vários elementos eles são bem de história em quadrinhos mesmo. Por exemplo, aquela cena que a Gwen vai lá na usina, né? E só eu posso desarmar. Diz que só ela pode desarmar a usina. É uma alavanca. E é só uma alavanca. Porque se você for ver, tipo, quando eu saí depois eu fiquei pensando, porra, a Gwen não precisava estar lá, cara. Foi triste a morte dela, cara. Aliás, já esperava, né? A gente já esperava, só que... Ainda assim dá um baque, né? Na hora da morte. Porque na cena que ela tá caindo, corta todo o som. E daí você vê em câmera lenta ele lançando a teia, e a teia meio que toma um formato de mão, assim, tentando pegar ela. Só que daí quando alcança, ela cai de costas, ela quica no chão. E faz aquele barulho. Naquele baque, cara, você fica assim... Mas no final das contas, assim, eu achei... o filme ele é longo pra caralho, mas eu não fiquei entediado durante o filme, eu gostei do filme. E é um dos meus favoritos. Eu achei assim. Melhor que o 1. E, assim, a cena do Rhino no final também achei sensacional, com o molequinho. Eu achei mesmo que seja... Aquela cena ficou bem legal. E outra coisa, o Rhino ele também ficou bem característico de quadrinhos também. Quem tem uma tatuagem de concertina na testa? E as falas dele, eu sou o Rhino, é tipo bem questão de HQ mesmo. Eu gosto assim, eu acho legal esse tipo de homenagem. Pra fazer uma fusão perfeita, porque o Garfield é descolado demais pra ser o Peter e o Maguire é quieto demais pra ser o Homem-Aranha. Basicamente isso. São o primeiro o Spider e o segundo o Amazing, pra mim são... O meu favorito é o segundo do Sam Raimi, o Homem-Aranha 2. Bom, para finalizar aqui, agradecer o Yugi por participar. Valeu, Yugi. Feliz, fala aí do seu blog. Eu também tenho um blog na internet de quadrinhos, publicado de domingo a sexta. Quem tiver interesse em acompanhar é cafedofeliz.com.